pessoal, vamos lá. Então, dando sequência aos determinantes, né? Na aula passada a gente viu o cálculo geral de determinante, né? Determinante de ordem 1, o próprio elemento, determinante de ordem 2, diagonal principal menos diagonal secundária, e determinante de ordem 3, a gente viu a regra dos sarros. Agora a gente vai ver como é que a gente faz um determinante de ordem qualquer. E a gente usa esse caminho quando o determinante tem uma ordem maior do que 3. Tá? Então nós temos que falar de duas coisas importantes. Primeiro, o que é o cofator ou complemento algébrico? A gente diz assim, ó, o cofator do elemento A e J é menos 1 elevado a I mais J, que multiplica Dzão e J. Bom, primeiro vamos entender. O que é esse Dzão e J? Dzão e J é o determinante que sobra quando eu eliminar a linha I e a coluna J do elemento que eu estiver trabalhando. E esse I mais J? Esse I mais J é muito simples. Ó. Esse I mais J é a soma dos índices, né, da posição da linha e da coluna. Quando esse I mais J é um número ímpar, né, eu vou inverter o sinal do determinante final. Se for um número par, eu vou permanecer com o sinal. Tá? Se ímpar aqui não tem acento não, esquece, tá? Então vamos lá. Aí veja bem. O que eu coloquei aqui? Ó? Eu coloquei aqui um determinante de ordem 4. 4 linhas e 4 colunas, ok? Bom, aí eu coloquei aqui do lado o teorema de Laplace. Um dos principais teoremas para resolver determinantes. São vários, mas esse é um dos principais. Então assim, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma fila. De preferência, a que tiver mais zeros. Então, se eu voltar para cá, olha só, eu teria a segunda coluna com 2 zeros. É a fila que tem mais zeros. Então, esta vai ser a escolhida. A fila escolhida. Tá? Então, o que eu vou fazer? Escolher uma fila, agora você vai multiplicar cada elemento da fila escolhida pelo seu respectivo cofator. Então, vamos lá. A fila escolhida tem quais elementos? Tem o menos 1, tem o 0, tem o 2 e tem o 0. Perfeito? Bom, ó, menos 1, 0, 2 e 0. Essa é a fila que eu escolhi, segunda coluna. Então, o menos 1 vai multiplicar o cofator dele. Qual é a posição do menos 1? Linha 1, coluna 2. Ok? O 0 multiplicaria o cofator dele. Qual é a posição do 0? Linha 2, coluna 2. O 2 também vai multiplicar o cofator dele. Linha 3, coluna 2. E o 0? Linha 4, coluna 2. Olha aí, gente, por que escolher a que tiver mais zeros? Porque essa multiplicação aqui, ó, eu não vou precisar fazer. Porque 0 vezes o cofator dá sempre 0. Então, veja bem, a matriz, a fila escolhida tinha 4 elementos, só que 2 elementos eram 0, ou seja, eu só vou ter que fazer 2 cálculos. Então, eu vou multiplicar cada elemento pelo seu cofator. Vamos lá. Então, menos 1, que multiplica, vamos ver o determinante que fica? Quando eu eliminar toda a linha 1 e toda a coluna 2, ó, elimina toda a linha 1, toda a coluna 2. O que sobrou? Ó? Sobrou 2, 1, menos 1, 4 e 1, 1, menos 3 e 2. Perfeito? E aí, ordem 3. Ordem 3, regra dos sarros. Vamos lá, ó. 2 menos 1 e 1, 1, 4 menos 3. Vamos comigo? Ó. Então, menos 1 que multiplica. Vamos lá. Ó, diagonal principal, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. Paralela, 1. Paralela, menos 3. Aqui eu vou ter um total de 14. Perfeito? Mas vamos ver as secundárias. Secundárias, vamos lá, ó. Diagonal principal, menos 4. Paralela,
menos 6, paralela menos 2. Então, eu tenho um total de menos 12. Então, vai ser principal menos a secundária. Isso vai dar 2. Perdão, 14 mais 2, 26. Continuar aqui, pessoal. Olha só, nós tínhamos feito menos 1 vezes o cofator, né, linha 1, coluna 2, a gente tinha chegado ao resultado 26. Né? O zero a gente não ia precisar multiplicar, então nós vamos fazer 2 vezes o cofator, posição 3, 2, linha 3, coluna 2. Vai ficar assim, ó, 2 vezes. Vamos lá. 3, 0, 2, 2, 1, menos 1, 1, menos 3 e 2. Aí caímos na regra de Sarros. Então vamos lá. A gente repete aqui, ó, 3, 2, 1, 0, 1, menos 3. E aí, vamos ver as contas? Como é que fica? Então, nós temos aqui, ó, diagonal principal 6, paralela 0, paralela menos 12. Então, eu vou ter um total de menos 6. Secundária, vamos lá, ó. 2, 9, 0. Então, eu vou ter um total de 11. Ah, então, vai ficar principal menos secundária, que dá menos 17. Só que aquela história, ó. 3 mais 2 dá um número ímpar. Se dá ímpar, eu vou inverter o sinal. Então, eu vou inverter o sinal, vai ficar 17. Então, vai ficar 2 vezes o 17. Então, olha só. Tinha dado 26 mais 34. 26 mais 34, 60. Perfeito? Esse é o resultado desse determinante. Ok? Vamos então para o exercício número 2, da UEL. Então, ele pede para a gente calcular o determinante de ordem 4, assim, ó. Primeira linha, tudo 2. Segunda linha, o 0 e tudo 1. Terceira linha, são 2 zeros. Menos 2 e o 3. E a última linha, 0, 0, 0, menos 1. Beleza? Bom, aí é o seguinte. Para esse determinante, a gente pode aplicar o Laplace. Claro, escolhe uma fila, de preferência essa, né? Vai ficar 2 vezes o cofator. Isso aqui vai embora. É para calcular isso aqui, que faz parte do cofator. Se eu escolher essa, vai ficar 1 vez o cofator. Isso aqui vai embora. Depois vai ficar só isso aqui. Vamos calcular o Laplace de novo? Eu escolho essa daqui, 2 vezes o cofator, vai todo mundo embora. Ou seja, essa matriz, ela é uma matriz que, ao lado de uma das diagonais, eu tenho todos os elementos iguais a 0. Essa matriz é chamada matriz triangular. Ó, matriz triangular. Nós já falamos sobre isso lá na definição de matriz, né? Quando a gente trabalhou com esse conteúdo. E aí, quando uma matriz é triangular, como é que a gente calcula o determinante? Muito fácil. É só multiplicar todos os elementos da diagonal principal. Da diagonal, no caso, né? Ela é triangular quando de um dos lados de uma diagonal, por exemplo, se eu pegar a diagonal principal, podia ser abaixo ou acima. Secundária também, podia ser abaixo ou acima. Então, isso é uma matriz triangular, onde aparece um monte de zero. Em cima e embaixo, em cima e embaixo. No caso, apareceu todos os zeros aqui embaixo da matriz da diagonal principal. Aí eu vou multiplicar tudo isso daqui e vou obter a resposta 4. Então, o determinante dessa matriz é igual a 4. Perfeito? Muito bem. Vamos ao exercício número 3. Ao exercício número 3, vestibular da FUVEST. Eu quero calcular esse determinante aqui, ó. 1, 1, 1, 1.
1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Veja só, se nós formos aplicar aqui o Laplace, nós vamos ter um probleminha de início. Por quê? Nós não temos zeros. Então, qualquer fila que eu escolher, eu vou ter muito trabalho. Então, aí, nós vamos aplicar um teorema que é muito importante, que é o teorema do Jacobi, que diz o seguinte, lá na nossa teoria tem um exemplo sobre isso, na apostila. Quando eu pego uma matriz, né? Quando eu pego uma fila e somo a ela uma combinação linear de outras, o determinante não se altera. O que significa isso? Significa o seguinte, olha só. Se eu pegar essa segunda linha, somar essa daqui, multiplicada por menos 1, o que vai acontecer? O determinante vai ficar o mesmo, só que aqui eu vou conseguir um zero. Tudo bem. Se eu pegar essa fila daqui, somar essa também multiplicada por menos 1, eu vou conseguir um zero aqui também. A mesma coisa embaixo, ó, multiplicar por menos 1 e somar lá em cima, eu vou conseguir um zero. Então, esse determinante, ele vai ter o mesmo valor que esse determinante seguinte, ó. Eu vou manter essa minha última linha e vou lá. Multipliquei por menos 1, somei em cima. Olha como é que ficou. 0, 0, 0 e menos 1. Ó, menos 1 com 1, 0. Menos 2 com 2, 0. Menos 1 vezes 3, menos 3 com 3, 0. Menos 1 vezes 4, menos 4 com 3, menos 1. E agora, eu vou multiplicar por menos 1 para somar lá na segunda linha. Ó. Menos 1 com 1, 0. Menos 2 com 2, 0. Menos 3 com 2, menos 1. Menos 4 com 2, menos 2. Agora eu vou multiplicar de novo por menos 1 para somar lá em cima. Ó. Menos 1 com 1, 0. Menos 2 com 1, menos 1. Menos 3 com 1, menos 2. Menos 4 com 1, menos 3. Pronto, então olha só. Esse determinante é igual a esse determinante, só que aqui tem uma coisa legal. Qual que é a coisa legal? Eu tenho os zeros que eu preciso, ó. Tem uma fila com um monte de zero. Então, agora sim, eu vou aplicar o Laplace. Então, vejam, o Jacobi, para eu ajeitar a minha vida, para eu conseguir os zeros onde eu quiser, e depois que eu fiz o Jacobi, consegui um monte de zero. Então, aqui que a gente chegou. Então, a gente conseguiu, né, os zeros. Então, agora essa vai ser a fila escolhida, né? Quando eu escolho essa fila, só tem um elemento diferente de zero, então vai ficar 1 vezes o seu cofator. Qual é a posição desse elemento? Linha 4, coluna 1. Então, vamos comigo? Elimina toda a linha 4, toda a coluna 1. Olha o que fica. Menos 1, menos 2, menos 3. 0, menos 1, menos 2. 0, 0, menos 1. Perfeito? Vamos comigo, ó. Diagonal principal, menos 1. Ah, eu esqueci de repetir aqui, né? Lá, menos 1, 0, 0. Menos 2, menos 1 e 0. Então, diagonal principal, menos 1. Paralela, 0. Paralela, 0. Então, eu obtive menos 1. Mas vamos lá. Secundária, 0. Paralela, 0. Paralela, 0. Então, deu menos 1. Só que, ó, 4 mais 1, 4 mais 1 dá ímpar. Então, esse menos 1 vai ficar mais 1. Como não multiplicar por 1, então a resposta vai ficar 1 mesmo. Então, o determinante dessa matriz é 1. Então, o exercício 4 da FUVEST, ele diz o seguinte. U é o valor desse determinante. Então, ele quer saber quais os valores reais de x para que u quadrado menos 2u mais 1 seja igual a 0. Então, eu vou começar por aqui. Ó. Isso aqui é uma equação do segundo grau na variável u. Vou resolver por soma em produto. Ó. A soma ou produto. Soma 2, produto 1, 1 e 1. Certo? Então, eu sei que u é igual a 1. Tá? Esse aqui é o valor de u nessa equaçãozinha do segundo grau. Agora, vamos voltar lá. Trata-se de um determinante de uma matriz triangular. O que a gente faz? Multiplica
os elementos da diagonal principal, o igual a x à quarta. Então, voltando aqui, ó, fica assim, ó, x à quarta igual a 1. E aí, como é que eu faço para tirar esse expoente 4? Eu coloco raiz quarta dos dois lados. Só não pode esquecer que a raiz índice par tem possibilidades de ser mais ou de menos. Então, x igual a mais ou menos 1. Então, lá no nossa tarefa, nossa teoria, né, nas alternativas, não tem essa alternativa x igual a mais ou menos 1. Então, vamos arrumar a letra B, x igual a 1 ou x igual a menos 1. Perfeito? É isso aí.